Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que hora vocês estão vendo, né? Primeiramente, eu queria pedir desculpas pelo barulho de fundo, que aqui é bem movimentado, então, assim, é complicado. É, E hoje nós vamos falar sobre os distúrbios circulatórios. Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque o assunto é bem extenso, para não ficar muito cansativo. Então, agora, na primeira parte, eu vou abordar a trombose, a embolia e a isquemia. E na segunda parte eu vou abordar os demais tópicos, como hiperemia, infarto e outros. Então, assim, para iniciar, a gente vai ter o conceito do que é distúrbio circulatório. O distúrbio circulatório vai ser toda e qualquer modificação na dinâmica normal do sangue, porque o sangue ele segue um fluxo laminar e ele tem esse padrão. E qualquer coisa que altere esse padrão dele vai gerar um distúrbio circulatório. E para entender os distúrbios, a gente precisa entender qual é o processo normal que existe, né? Que no caso é a hemostasia. A hemostasia é uma série de processos fisiológicos envolvidos na manutenção do sangue num estado líquido, livre de coágulos e indução da formação de um tampão homeostásico em local de lesão vascular para interromper o sangramento. Então, assim, o nosso sistema circulatório, ele é uma rede de canais, uma rede de tubos, digamos assim, fechados, e qualquer coisa que interferir em algum desses componentes vai afetar também o coração, o que vai causar grandes repercussões no como um todo. Então, assim, o processo hemostásico, que é o processo de formação de um tampão, ele tem três componentes principais e essenciais, que é o endotélio, as plaquetas e a cascata de coagulação. As plaquetas, elas vão se agregar para formar esse tampão, né, como se fosse um muro. A cascata de coagulação se trata de várias proteínas que vão sendo ativadas uma após a outra, para no final gerar a fibrina, que vai aderir a essas plaquetas. E para entender esse processo, a gente tem um passo a passo, ou vocês podem seguir aqui na imagem, né? A, B, C, D. Então, assim, primeiramente, a gente vai ter uma lesão vascular. Essa lesão vai fazer com que o vaso ele tenha uma pequena vasoconstricção. Essa pequena vasoconstricção é na tentativa de aproximar as bordas que foram danificadas. Isso é causado por fatores locais, como, por exemplo, a endotelina. Então, lesão vascular, pequena vasoconstricção, tentativa de reaproximar as bordas. Após isso, a gente vai ter as plaquetas formando a hemostasia primária. E o que é isso? As plaquetas que estão passando na corrente sanguínea, elas vão se aderir nesse local devido ao fator de Van Willebrand, que vai ficar exposto quando o endotélio ele é lesionado. Então, assim, endotélio lesionado expõe esse fator e as plaquetas vão aderir nesse local, formando um tampão hemostásico primário. Após isso, a gente vai ter a hemostasia secundária, que ela se dá através da produção de fibrina. E essa produção de fibrina, ela vai acontecer por duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. Então, assim, o contato do colágeno, quando ele é exposto diretamente porque o endotélio foi lesionado, esse colágeno, ele vai ativar várias proteínas da cascata de coagulação diretamente por conta da via intrínseca. Essas proteínas, como eu falei anteriormente, vai culminar na produção de fibrina. E com relação à via extrínseca é a mesma coisa, sendo que nesse caso vai ser por conta do endotélio, que vai liberar substâncias, como por exemplo a tromboplastina. Essas substâncias vai fazer com que se ative proteínas também da cascata de coagulação e o final dela, produção de fibrina. Então, assim, a via intrínseca está relacionada com o colágeno que foi exposto e a via extrínseca está relacionada com o endotélio, mas todas culminam na produção de fibrina pelas proteínas da cascata de coagulação. Ao final desse processo, essa fibrina, ela vai servir como se fosse uma cola que vai colar, aderir ainda mais essas plaquetas, formando um tampão, formando um muro, digamos assim. Vocês conseguem visualizar isso na imagem C aqui, formando realmente e deixando esse tampão bastante aderido.
A gente também vai ter a liberação de fatores de coagulação pelas plaquetas, como, por exemplo, os tromboxanos. Tromboxanos? Não. Esqueci a palavrinha agora. Mas, enfim, acho que essa parte não é tão significativa. Mas, enfim, a fibrina, ela vai fazer com que tenha essa maior adesão plaquetária, e essa liberação de fatores de coagulação, vocês não precisam especificar, né? Então, esse coágulo, ele vai ser formado e, temporariamente, a hemostasia tá garantida. Tá controlado aquele sangramento, aquele dano naquele local. Bom, adentrando especificamente na trombose, a trombose a gente tem como conceito que é um processo patológico, que consiste na solidificação do sangue dentro dos vasos ou do coração. E a trombose, vocês têm que ter em mente, principalmente, que a trombose está relacionada com a solidificação do sangue. Isso aqui já é, assim, meio caminho andado para a trombose. E ela vai ser causada por três fatores. Esses três fatores, eles são conhecidos como tríade de Vishon. E são eles: lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo, aumento da coagulabilidade do sangue. Então, a lesão endotelial é qualquer fator que cause realmente um dano no endotélio. Placa de ateroma, a hipertensão arterial, tabagismo, enfim, qualquer coisa que cause um dano no endotélio. Por exemplo, na placa de ateroma, como vocês viram nos assuntos passados, naquele local onde a placa está se formando, o fluxo do sangue ele fica parcialmente bloqueado. Então, assim, se o fluxo não está fluindo da maneira que deve acontecer, aquele local vai se tornar um ponto com a maior pressão, fazendo com que o endotélio seja lesionado por conta do atrito. Então, vai ter lesão endotelial e vai ter possivelmente, provavelmente, a formação da trombose. Alteração do fluxo sanguíneo, então, assim, qualquer coisa que altere, seja retardando esse fluxo ou causando turbulência. Então, a gente vai ter insuficiência cardíaca, baixa do retorno venoso em pacientes acamados, aneurismas. Então, assim, um exemplo do aneurisma, por exemplo, para não ficar tão extenso, sabe? Então, no aneurisma, a gente sabe que o vaso, a artéria, ela é formada por uma camada elástica e por uma camada muscular. No caso do aneurisma, essa camada ela está enfraquecida, fazendo com que se forme essa dilatação, digamos assim. Essa parede ela vai ceder, literalmente vai ceder, formando essa área mais dilatada. O fluxo do sangue, a gente sabe que ele é laminar, ele segue uma ordem e é aquela. Então ele segue esse fluxo laminar. Quando o sangue ele chega nesse local e encontra esse ponto de dilatação, ele vai se tornar turbulento, porque isso vai alterar a sua dinâmica. Então, esse fluxo turbulento vai causar mais dano no endotélio e com o tempo, isso tende a ativar a via intrínseca e a via extrínseca que eu falei anteriormente, fazendo com que se forme novamente aquele tampão e de forma contínua um trombo. E acho que é basicamente isso. Vocês conseguem visualizar esse processo nessas imagenzinhas, porque é o fluxo laminar, o aneurisma, né? Essa dilatação, o sangue se torna turbulento e vamos ter a formação de um trombo dentro desse aneurisma. O que, assim, no raciocínio clínico, dentro desse aneurisma está formando um trombo. E essa parede do vaso já está muito sensível. Então, essa parede tende a romper, causando hemorragia posteriormente, se não tratada. E o aumento da coagulabilidade do sangue, que está basicamente relacionada com o aumento ou a diminuição, no caso seria o aumento, né? O aumento dessas proteínas plasmáticas que vão formar os coágulos, que vão estar nesse processo. Isso pode ocorrer em casos de traumatismo, cirurgia extensa, imobilização ao leito, trombose venosa durante o parto. E assim, com relação a isso, para detalhar um pouco mais para vocês, algumas mulheres elas vão ter deficiência de proteínas que são importantes para evitar a coagulação. Como, por exemplo, a gente tem a proteína C, a gente tem a proteína S. E, por exemplo, né? Vamos ter como exemplo a proteína C. A proteína C, ela vai inibir a coagulação porque ela quebra fatores que são muito importantes na cascata de coagulação.
Então, se ela inibe esses fatores, a gente não vai ter a cascata, não vai ter a formação de fibrina, consequentemente, não vai ter a formação daquele tampão. Então, assim, mulheres que têm essa deficiência, a falta dela pode fazer com que se forme trombos, porque esse processo vai estar ocorrendo de forma contínua durante o parto. E, em alguns casos, isso pode ser, assim, muito grave, por conta dessa deficiência dessas proteínas. Com relação à localização, a gente tem que os trombos, eles podem ser de origem arterial ou de origem venosa. Ambos podem ser encontrados nas artérias ou veias de médio e grande calibre. E com relação às veias, eles vão ocorrer principalmente nas veias dos membros inferiores, porque a gente sabe que na panturrilha, principalmente, as veias elas têm válvulas. E assim, para que elas funcionem adequadamente, a gente precisa se movimentar, o músculo precisa contrair para que essas válvulas se abram, facilitando esse processo. Em pacientes que estão acamados, isso não vai ocorrer. Isso, e se isso não ocorre como deve ser, essa área, esse local próximo das válvulas, vai fazer com que o fluxo ele fique turbulento, porque não está acontecendo esse processo fisiológico que é necessário. Então, o fluxo se tornando turbulento novamente, a gente vai ter a lesão ao endotélio, que vai ativar a cascata de coagulação, novamente vai ter como ter o sangue solidificado, obstruindo o vaso. E só uma observação, sempre que vocês ouvirem o termo trombos murais, vai estar relacionado com a formação de trombos dentro, dentro da câmara cardíaca, seja nos átrios ou no ventrículo. Com relação à evolução dos trombos, a gente pode ter quatro possíveis evoluções. A primeira é a embolização, que é quando esse trombo ele vai se fragmentando em pedaços e levando até mesmo à formação de tromboembolismo, que ficam soltos na corrente sanguínea. A segunda evolução que pode acontecer, né, é a dissolução, que é quando nossas células de defesa, células como macrófago, neutrófilo, vão começar a quebrar esses trombos, digerir ele, fazendo com que ele diminua bastante seu tamanho e liberando o fluxo do sangue nesse local. Isso é uma consequência muito boa, porque apesar do fluxo sanguíneo estar diminuindo, ele ainda vai continuar. Então, assim, não vai parar completamente. A gente vai ter a conjuntivização ou calcificação, que é quando as células da musculatura lisa, elas, elas começam a sofrer um processo de diferenciação e se transformam em fibroblastos. Esses fibroblastos vão começar a produzir fibras de colágeno e as demais fibras que eles produzem, fazendo com que esse trombo sofra um processo de conjuntivização. Então, assim, ele vai estar bem mais endurecido, ele vai estar bem mais aderido ao vaso, porque se formou um tecido conjuntivo ali. E, assim, esse trombo formado vai fazer com que o acúmulo do cálcio seja mais favorável nesse local. Então, agora a gente teve tanto a conjuntivização quanto a calcificação desse tecido, que se formou um tecido. E agora, o fluxo sanguíneo para esse tecido está totalmente bloqueado, está totalmente prejudicado, o que pode acarretar em graves complicações. E por último, a gente vai ter a recanalização, que é quando esse trombo, quando os neutrófilos e macrófagos, eles não digerem completamente esse trombo, mas eles vão abrindo meio que poros, buracos dentro desse trombo. E com isso, o endotélio ele vai se regenerando nesses pontos. Se vocês verem na imagem, a gente consegue visualizar que dentro desses poros que se formaram, tem um tecidozinho assim ao redor deles. Isso indica, sinaliza que é a formação do endotélio que está se regenerando nesses pontos, formando assim canais, que vai ser algo muito bom, porque o fluxo sanguíneo ele vai estar de certa forma, ainda é preservado, assim, não totalmente, né? Porque tem o trombo aqui, mas ainda vai estar fluindo sangue, mesmo que em uma quantidade limitada. Então, isso é importante porque vai minimizar os riscos e os agravos
desse trombo. Então, assim, das consequências, eu acredito que a dissolução e a recanalização são as melhores que podem ocorrer. Com relação à embolização e à conjuntivização ou calcificação, são, assim, as piores, porque vai interromper o fluxo sanguíneo totalmente. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês visualizarem histologicamente como que é o trombo. É, a, essa lâmina é uma lâmina do departamento que eu tirei foto no período passado. Seria interessante uma melhor ampliação para vocês visualizarem as células e tudo certinho, mas infelizmente não tirei. A gente vê que ao redor desse trombo, que, como vocês podem ver no título, é um trombo em organização. Ele ainda está se formando. Então, assim, aqui é o vaso, a gente tem a parede do vaso, e dentro dele a gente vai ter esse aglomerado de hemácias que estão bem destacadas por conta do corante, e está se formando de hemácias e plaquetas, e está se formando esse trombo. Bom, com relação à embolia, a gente tem como conceito que é uma massa intravascular solta, sólida, líquida ou gasosa, que é transportada pelo sangue e é capaz de obstruir o vaso. Então, assim, aqui vai ser qualquer componente que está solto ali dentro do sangue, ele não se dilui no sangue e ele vai ser capaz de obstruir algum vaso, seja uma artéria, uma veia, enfim, qualquer vaso. E as causas da embolia? A gente pode ter tromboembolismo, gotas de gordura, bolhas de ar, fragmentos tumorais. Assim, são diversas as causas, mas a mais comum, a mais frequente, são os tromboembolismos, que vão sofrer aquele processo que eu falei anteriormente de dissolução, formando esse tromboembolismo que fica solto na corrente sanguínea e pode obstruir algum vaso. Aqui a gente vai ter duas imagens histológicas que eu trouxe para vocês visualizarem melhor esse processo. Então, assim, deixa eu voltar aqui para explicar um pouco essa parte. Porque, assim, normalmente o trombo ele vai se desprender numa veia, numa artéria, digamos assim. Digamos que é na veia cava inferior. Digamos que ele se desprendeu na perna, né? Que é um local comum de ter formação de trombo. Aí ele seguiu o seu caminho e chegou na veia cava inferior. Depois ele vai pro ato direito, coração, enfim, ele segue todo o processo. Se esse fragmento, esse êmbolo, se ele for pequeno, ele pode chegar no pulmão e causar algumas alterações do tecido pulmonar, ou até mesmo passar por lá sem causar grandes danos, grandes repercussões. Contudo, no entanto, se esse êmbolo ele for grande, ele pode ser classificado ou chamado de êmbolo em célula, porque, como vocês podem ver aqui, ele vai obstruir os alvéolos, os vasos, no caso, né, dessa forma. Por isso que ele ganha esse nome de êmbolo em célula. Isso é característico desse processo, ocorre no pulmão. Eu acho que isso é muito fácil cair na prova também. Também não, né? Quando falei outras coisas. Mas isso é muito importante da embolia. É algo bem característico da embolia apenas. Então, assim, a embolia, né, no caso, ela pode acontecer em vários locais, no cérebro, causando o AVC, ou AVE, né? Agora chamado de AVE. Pode acontecer nas artérias mesentéricas, causando infarto intestinal. Assim, diversos locais pode acontecer. E o conceito disso é uma massa que está solta, ela não se dilui no sangue e vai obstruir algum vaso. E aqui é uma imagem também de departamento, que são êmbolos sépticos no pulmão, provavelmente por conta de agulhas contaminadas com micro-organismo que causou esses êmbolos no pulmão. Bom, com relação à isquemia, para a gente finalizar essa rodada, né? Porque já tá muito longo, 20 minutos praticamente. A isquemia, a gente tem como conceito que é a redução ou parada do suprimento sanguíneo em determinado tecido ou órgão. Então, assim, ela vai ocorrer
de forma patológica, mas também de forma fisiológica. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. E quais são as causas da isquemia? As causas estão relacionadas com duas coisas principais: a obstrução da luz do vaso ou o aumento da viscosidade do sangue. Com relação à obstrução da luz do vaso, essa obstrução pode ocorrer devido a tumores que vão comprimir o vaso, a aterosclerose, úlceras de decúbito, a trombose e embolia, que eu falei anteriormente, em espasmos vasculares, que é quando o vaso ele tem uma contração rápida e com isso essas paredes, o endotélio, elas podem se colabar, fazendo com que a luz do vaso seja diminuída. E agora, o aumento da viscosidade do sangue, né? É quando o sangue ele se torna mais denso, seja por conta de gordura, da glicose, enfim, qualquer fator que deixe esse sangue mais denso mesmo. Então, as causas, obstrução da luz vascular e o aumento da viscosidade do sangue. E não os tipos, né? Vamos especificar cada um agora. Os tipos, a gente vai ter três. A primeira, o primeiro tipo, é a isquemia relativa temporária. Essa isquemia, ela vai acontecer devido à obstrução vascular parcial, devido ao aumento metabólico de determinado tecido ou órgão. Então, assim, ela vai ser relativa, vocês precisam associar os nomes. Ela vai ser relativa, porque se a gente comparar os dois sistemas ao mesmo tempo, ela vai se tornar temporária. Não sei se deu para entender. Então, assim, recapitulando, repetindo, ela é relativa porque a gente está comparando dois sistemas ao mesmo tempo e de forma temporária. Acho que agora deu para explicar melhor. E depois desse tempo, esses dois sistemas eles vão voltar ao normal. Um exemplo que a gente tem é na diarreia do corredor. Então, assim, explicando melhor para vocês como que funciona. Assim, quando o indivíduo se alimentou, almoçou, tomou café, enfim, se alimentou e foi correr. Quando a gente se alimenta, o nosso sistema digestório, ele está ativo, bastante ativo, para processar todo aquele alimento. Com isso, a quantidade do sangue que vai para os demais órgãos, de certa forma, ela é diminuída, porque está sendo preconizado é, a, o trabalho do TGI. Então, assim, esse redirecionamento do fluxo sanguíneo, ele vai ocorrer porque todo o corpo, ele entende e ele prioriza o sistema digestório para garantir uma boa digestão, uma digestão eficiente, uma boa absorção dos nutrientes e demais pontos importantes. Com isso, se a pessoa se alimentar e ao invés de descansar enquanto está nesse processo de digestão, ao invés de ela fazer isso, ela for correr, esse processo de preconizar o TGI para a demanda do sangue não vai ocorrer. Então, o alimento ele não vai ser digerido e, consequentemente, vai ter a diarreia do corredor. Acho que deu para entender. Então, assim, o que acontece geralmente, né? A gente se alimenta, o TGI está sendo bastante privilegiado, digamos assim, com relação ao aporte sanguíneo. E por isso que a gente sente muito sono, muita vontade de dormir, o corpo mole, porque os outros órgãos, a quantidade de sangue que está chegando até eles, de certa forma, é menor, porque naquele momento, por isso que é temporária, naquele momento, o que está sendo preferido, preconizado, é o TGI para absorção de nutrientes, para digestão. É basicamente isso. A gente vai ter a isquemia absoluta temporária, que o conceito, qual é o conceito, né? A interrupção total, mas passageira, do suprimento sanguíneo, como, por exemplo, em um órgão que é removido para transplante. Quando o órgão ele é retirado para doação, ele vai ficar um certo tempo em isquemia total, mas assim, durante um certo tempo, não é sempre, porque senão aí não vai ter como, né? Nesse processo, o sangue que ainda está ali naqueles vasos vão fornecer os
as coisas que são necessárias, digamos assim. Mas por isso que isso tem um prazo específico. Porque assim, se esse órgão ele não for transplantado dentro daquele período, dentro daquele tempo, esse tempo ele foi excedido, vai ocorrer a autólise, que vai fazer com que esse órgão ele se torne inviável e não seja mais possível realizar esse transplante. Então, assim, ela vai ser absoluta, porque vai parar totalmente o fluxo sanguíneo, e temporária, porque tem um tempo que isso vai ser, que tem para acontecer, porque se passar desse tempo não vai ser mais possível, né? E a isquemia persistente, a gente tem como conceito que é a interrupção total do fluxo sanguíneo e de maneira contínua. Essa interrupção total e de maneira contínua, ela pode acontecer, seja de forma leve ou de forma prolongada. De forma leve, as células do órgão, elas tendem a sofrer uma degeneração hidrópica, que vocês viram anteriormente, não sei se vocês se recordam. Então, elas tendem a sofrer uma degeneração hidrópica, mas isso não vai significar necessariamente que elas vão morrer, porque depende bastante do tempo. Por isso que é a isquemia persistente mais leve. A gente também vai ter a isquemia persistente prolongada. E essa aí que é grave, porque assim, o órgão vai ficar muito tempo sem o sangue que é necessário para manter o funcionamento das células desse órgão. Então, se isso acontece, a gente vai ter a morte dessas células por conta da necrose. É basicamente isso, esses três processos. E agora, vai ser hiperemia, mas eu vou começar em outro vídeo para isso não ficar muito longo.